Para esclarecer mais informações sobre a Covid-19, nós vamos conversar ao vivo, aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia, com o infectologista Carlos Starling, que é membro da Sociedade Mineira e também da Sociedade Brasileira de Infectologia. Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, um prazer. Bom dia, doutor Carlos. Doutor Carlos, no momento, quais são as projeções que os infectologistas fazem para o coronavírus no país? Bom, nos próximos 2 meses, de se esperar, quando nós já temos uma situação de nível 3, como, por exemplo, que caracteriza a transmissão comunitária da doença, numa região metropolitana de Belo Horizonte, com cerca de 3 milhões de habitantes, nos próximos 30 dias são projetados, estatisticamente, se nada for feito, cerca de 1.715 casos. Isso é uma projeção, claro, com variações possíveis, dependendo do comportamento do vírus e das pessoas. Tá? Se nós observarmos os cuidados que ao longo dos últimos 2 meses que nós tivemos de preparação, nós observarmos esses cuidados com muita atenção, e agora o afastamento social que é necessário, tá? Nós vamos conseguir ter um número menor de casos. Você pode repetir o número, por favor, né? Já me para os próximos 30 dias, se não for feito nada, em torno de 1.700 casos. Mas está sendo feito. Todas tá essas medidas feito. que estão sendo tomadas aí por entidades públicas e particulares. Exatamente, estão sendo feitas essas medidas. É importante que a população perceba que esse é um momento de muita atenção, não é um momento de pânico. Pânico é um negócio que nos tira a lucidez. Não, nesse momento nós temos a lucidez de que o vírus está chegando, está se espalhando na comunidade, né? Em São Paulo, Rio e Belo Horizonte, muito provavelmente também. Nós já temos algumas situações no interior de Minas, como Divinópolis, onde já tem transmissão local. Então é importante as pessoas prestarem muita atenção nas orientações que estão sendo dadas pela Secretaria Estadual, Municipal de Saúde, principalmente nesse momento de afastamento social. Nós já estamos no nível 3. Com certeza, estamos em nível 3 em São Paulo e Rio, né? Momento já de nós evitarmos contato social. E já seria necessário tomar alguma medida mais drástica? Estão sendo tomadas, né? Por exemplo, suspensão de aulas, suspensão de eventos, né? Grandes eventos públicos, né? Shows, campeonato de futebol, tudo que não for absolutamente prioritário em termos de reunião de grande número de pessoas, nesse momento deve ser evitado. Nível 3 é essa transmissão comunitária, ou seja, não dá para se identificar quem Exatamente. é o transmissor? Quem é o transmissor? Nós já não conseguimos mais. Mas isso está no Rio de Janeiro e São Paulo nesse momento? Exatamente. Em Belo Horizonte, nós temos uma questão específica. Tem inúmeros casos suspeitos sendo investigados, né? Estamos tendo, assim como em outras regiões do país, e mesmo fora do país, nos Estados Unidos, também estavam tendo o mesmo problema, que é disponibilidade de testes diagnósticos, né? Então, quando nós não temos teste diagnóstico para confirmar a doença, fica mais complicado você saber se o vírus está circulando ou não. Se é o vírus ou se é influenza, por exemplo. Nós já começamos a ter casos também de influenza. A gente está conversando aqui com o infectologista Carlos Starling, e uma das dúvidas é quando deve ser o ápice do coronavírus no Brasil. A gente já pode falar isso. E instalada mesmo essa epidemia, ela dura uns 6 meses aqui no país? Nós ainda não sabemos como vai ser o comportamento aqui desse vírus. E isso depende muito do comportamento das pessoas também, né? Dos cuidados que as pessoas vão ter daqui para frente. Então, nós podemos ter cenários diferentes. Se nós conseguirmos evitar, por exemplo, 35% das infecções, com medidas de afastamento, com consciência das pessoas de lavarem as mãos, etiqueta para tossir, né? Evitar frequentar locais com grande número de pessoas, nós podemos baixar isso em 25%, nós vamos ter em torno de 100 mil casos, né? Se nós reduzirmos isso ainda mais, se nós conseguirmos 50%
evitar 50% dos casos projetados estatisticamente, isso usando modelagem matemática com dados oriundos da China e da Itália, nós vamos conseguir aí nos próximos 6 meses ter aproximadamente 20 mil casos. E com isso nós conseguimos também depender menos de leitos de terapia intensiva, porque o grande problema de um grande número de casos num curto espaço de tempo é a demanda, é a pressão sobre o sistema de saúde, que já é um sistema de saúde que funciona de maneira mais apertada, ou seja, nós temos dengue e não vamos deixar de ter. Nós temos acidente de trânsito e talvez com a diminuição de circulação nós vamos diminuir um pouco o acidente de trânsito, mas vamos continuar tendo. Ou seja, nós já temos uma demanda normal do sistema de saúde, que vai ser ainda submetida a um estresse maior com esse número de casos alto que nós podemos ter. Então, é fundamental, é um dever cívico das pessoas agora prestarem atenção nos seus comportamentos. Né? Então, permanecerem atentas às orientações das autoridades estaduais, municipais, para não se expor e não colocar as pessoas mais vulneráveis, principalmente, a esse vírus. Pois é, o senhor está falando de pessoas vulneráveis. Situação das gestantes, elas são mais vulneráveis? Qual que é o risco para o bebê? Qual que é o risco na gravidez? Sim, gestante, qualquer infecção viral em gestante é complicado. Né? Então, as gestantes devem se manter também reclusas, ou seja, menor circulação possível, assim como pacientes ou portadores de doenças crônicas evitarem circulação em hospitais. Aliás, alguns hospitais já estão restringindo visitas e é bom que a população entenda que essa é uma medida necessária, uma vez que as pessoas podem levar infecção para dentro do hospital, vindo da comunidade, porque esse é um vírus comunitário, e podem também, ao ir no hospital, sair com uma infecção viral, porque as pessoas estão recorrendo ao hospital ou vão recorrer ao hospital para se tratar. No caso das gestantes, só mais uma questão das gestantes. Há o risco no caso da Zika, né, de afetar o bebê, microcefalia, enfim. A mulher grávida, infectada pelo coronavírus, ela pode representar risco para a criança, para o bebê? Pode representar risco para ambos. De má formação? Não, de má formação nós não temos essa informação. Não temos dado ainda. Uma vez que a epidemia é uma epidemia recente. Agora, uma infecção grave em gestantes, uma infecção viral, né, ela aumenta o risco de abortamento, né, e de morte do feto, né, e isso nós temos que evitar. Portanto, gestantes, idosos, pessoas em tratamento de doenças crônicas, usuários crônicos de corticoide, né, essas pessoas devem, nesse momento, permanecer em casa e atentas às orientações, né, das autoridades. Então, doutor Carlos, para essa vida doméstica, então, das pessoas, principalmente desse público mais vulnerável, no dia a dia, idosos, gestantes, devem evitar receber visitas, além dessa orientação de lavar muito as mãos, o manuseio de utensílios dentro de casa, contato com outros integrantes da própria família. Perfeito, essa não é a hora mais de reunião familiar, né, de todo mundo juntar na casa da avó, né, no final do domingo para comemorar alguma coisa. Não, nesse momento é importante que as pessoas tenham atenção com os idosos, né, orientando para que eles permaneçam em casa e levando, né, assistindo, mas tomando todos esses cuidados, lavando as mãos. Se tiverem gripadas ou qualquer sinal de gripe nesse momento, não se aproxime dos idosos, né, peça outras pessoas que estejam em boas condições de saúde para assisti-los. Olha, uma dúvida que surge, doutor Carlos Starling. É verdade que o vírus pode ser passado pelas fezes? Um especialista diz que é preciso dar descarga com a tampa do vaso fechada caso a pessoa tenha o vírus. Sim, o vírus pode ser eliminado pela saliva, pelas fezes, pela urina. Nós ainda não sabemos qual que é o potencial de transmissão por essas vias. A via principal é a via aérea, né, e o contato com secreções através das mãos. Né? Então,
o vírus ele espalha no ambiente, né? Ele fica sob superfícies, tem uma vida curta no ambiente, né? E mais curta ainda se nós limparmos esse ambiente com álcool a 70% ou hipoclorito, que é uma solução diluída de água sanitária. Então, limpar o ambiente é importante, né? E ao tocar o ambiente, principalmente quem tiver próximo, ou um ambiente com pessoas que têm o estado gripado, é importante que lavem as mãos e evite ficar tocando olho, boca e nariz. Importante também nós orientarmos que não é só idoso que adoece. Então, isso é uma doença que só vai acometer idosos, não, né? Pessoas jovens também se infectam e desenvolvem quadros graves, né? Nós temos que lembrar que cerca de 50% das pessoas vivem com seus níveis glicêmicos elevados e nem sabem disso, né? Tem pressão alta e não sabem disso e não tratam. E esses grupos diabéticos e hipertensos, eles têm uma evolução mais grave, independentemente da idade. Então é importantíssimo que as pessoas procurem evitar fumar, né? Tá aí uma boa época para largar o cigarro, né? Vai economizar um bocado de dinheiro e principalmente evitar muito problema. Nós recebemos aqui no estúdio do Jornal da Iratiaia, nesta entrevista ao vivo, o infectologista Carlos Starling, que é membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Muito obrigada pela presença do senhor aqui, pelos esclarecimentos nessa época de coronavírus. Bom dia. Bom dia, um prazer.